amigos do Academia Olímpia, tudo bem, pessoal? Depois de quase um ano, estamos aí de novo. Então, em primeiro lugar, quero explicar a motivação desse período aí, né, gente? Assim, muita informação que a gente recebia ali e, de certa forma, muita coisa começou a vir contraditória a ponto de nós não sabermos mais direito o que estava embasado realmente em fatos, né, e o que estava sendo exposto para distorcer a verdade, para nos enganar. Então, várias coisas. Hoje eu vejo muita gente, um exemplo disso, por exemplo, eu vejo muita gente defendendo as teorias do Zecharia Sitchin como eu fiz bastante, o pessoal acompanha meu canal sabe disso, né? E até o ponto de eu ficar sabendo sobre, por exemplo, o Anton Parkes, o Federico Lara Peinado e o Samuel Noah Kramer, né? Esses três caras que os depoimentos, os argumentos deles botam em xeque muita coisa apresentada pelo Sitchin, né? Então esse foi um dos exemplos, uma das coisas que me ensinaram a ser um pouco mais prudente em relação a tudo isso. Então eu passei um tempo realmente me aprofundando mais, estudando e às vezes até a questão de entendimento é um tempo para tu digerir tudo. Então teve um momento que eu fiquei um pouco afastado de novas informações, porque assim, ó, quando a gente vai só jogando coisa para dentro, a gente às vezes não tem aquele período que a gente precisa para processar essa informação, para absorver, para entender o que está acontecendo. E como eu passei um período muito intenso ali, só jogando muita informação para dentro da cabeça, eu acho que eu não conseguia digerir direito. Então esse período que, aliás, a gente passou trabalhando muito no nosso projeto Refúgio, meu e da Mariana, que o pessoal que frequenta o canal sabe, né, que eu falei que nós ia fazer. Aliás, em algum momento eu vou colocar bastante imagem de tudo que a gente desenvolveu nesse quase um ano. A gente trabalhou, ralou muito lá. A gente saiu de um mato fechado, agora nós já temos algumas coisas plantadas, já temos alguma estrutura para a gente poder cozinhar, dormir, banheiro, enfim, né? Fizemos um acampamento lá. Então, e esse tempo de trabalho manual, com a terra, com a natureza, e a gente poder passar momentos mais introspectivos lá, longe desse bombardeio eletromagnético da grande cidade, da muvuca toda, né? A gente até consegue pensar com mais clareza. Então agora a gente começa a estudar mais profundamente de novo e tal, né? E com outros parâmetros sobre essas novas visões esses novos paradigmas que nós adotamos, né? O interessante é que isso tudo nos leva a uma grande quebra de paradigma, e depois que tu quebra todos esses paradigmas aí, tu cria novos paradigmas, e dentro de pouco tempo esses novos paradigmas que pareciam ser aqueles que esclareciam ou que respondiam tudo que tu não sabia antes, aí quando tu vê, não, cara, na verdade vai te gerar mais perguntas do que respostas. E eu tô aqui justamente nesse sentido, então eu peço um pouco de desculpa para as pessoas que estão ávidas em busca de respostas, mas a gente tem que entender que as respostas vêm de questionamentos, entendeu? Então, assim, quando eles dizem assim, tu não tá fazendo a pergunta certa, então o questionamento é muito importante, né? Dependendo da resposta que a gente quer obter para nossas dúvidas e incertezas, né? Que permeiam a humanidade ao longo dos séculos e milênios, aí, por que não dizer, né? Então, gente, agora começou a vir um monte de coisa que fica mais fácil de explicar e de ter entendimento. Então agora, explicado mais ou menos o motivo da ausência, desculpa pelas delongas, e esses vídeos talvez eles passem a ser um pouco mais longos do que aqueles que eu fazia, porque é bastante assunto, bastante reflexão, e de novo, por exemplo, o Eric von Däniken, né? Hoje ele está bem conhecido, né? Mas eu conheci ele já minha filha está com 18 anos, então eu conheci há uns 25 anos atrás, mais ou menos, eu conheci o Eric von Däniken quando eu ganhei de presente de um amigo o livro Era um Deus aos Astronautas. Aliás, é o Carlos Alberto Prisco. Se um dia chegar nele, muito obrigado, querido. Valeu, foi uma grande iluminação aquele livro que ele não me deu o livro, né? Foi um presente que ele me deu, foi a possibilidade de ler. Inclusive, o livro tinha a página, a capa toda detonada, com partes do livro descosturada no meio, assim, sabe? E ele dizia, cara, tu não me perde uma página, tu cuida que isso é uma relíquia e não sei o quê.
E, então eu tive todo amor e carinho aquele livro lá e, cara, devorei ele em muito pouco tempo, né? Mas o Erich von Däniken, gente, ele é um cara que ele foi muito questionado e as pessoas ficavam muito irritadas com ele porque ele fazia perguntas. E aí quando tu para pra pensar e diz assim, mas por que que alguém se ofende tanto com as perguntas que o Erich von Däniken está fazendo? Ele tinha acesso a produtos arqueológicos, né? Ou seja, esculturas, textos, imagens, hieróglifos, petróglifos e por aí afora. E aquilo conta uma história um pouco diferente. Aí quando ele vem com os questionamentos, e esses questionamentos ferem a nossa suscetibilidade, né? Como diz o Jean Valjean bastante, é difícil a gente entender tudo isso e a gente acaba tendo um sentimento de repulsa sobre essas coisas, né? E então eu tô aqui, muita gente vai ficar muito irritada comigo porque eu não vou estar dando respostas, eu vou estar fazendo perguntas que vão tirar as pessoas da zona de conforto delas e vão fazer elas pensarem, e muita gente tem preguiça de pensar, tem desconforto de pensar, então isso para muita gente vai ser ruim. Entendeu? E só que, cara, eu tô no meu papel de questionador, até porque eu também estou em busca das respostas e largando essas perguntas para o universo, talvez essas respostas voltem mais fáceis, né? E dentro disso aí, muitas que cabem nessas perguntas, nós temos muitas afirmações, nós temos muitas, digamos assim, muitas perspectivas firmadas, baseadas na observação que a gente fez, entendeu? Ou tu chega a um ponto onde tu observa, aí tu soma tudo aquilo com as informações que tu tem e tu começa a ter um resultado em cima disso, né? E assim, gente, um dos motivos mais difíceis que a gente tem para entender tudo que está acontecendo, né, por que muitas ideias nos parecem absurdas, né, a gente não consegue às vezes digerir, algumas coisas entram aqui e saem aqui, porque a gente não parece que a gente tem que dar atenção para esse tipo de coisa, parece um monte de bobagem, né? The bullshit, como dizia o Bob Jean, falecido Bob Jean, querido nosso, né? E, enfim, por isso que o programa de hoje eu quero reiniciar uma série, e gente, assim, ó, aos mais assíduos do canal, aqueles que, aliás, agradecendo todo o carinho e o respeito das pessoas aí, aos que pediram bastante pra gente voltar a fazer vídeos, eu não garanto que eu vá voltar a fazer vídeos diariamente ou aquela coisa como era uma vez. Quando eu tiver assuntos que eu achar realmente pertinentes, interessantes e que podem somar de fato as pessoas, eu vou vir aqui, vou fazer um vídeo e vou lançar. Então é informação que eu vou deixar aí, se servir para alguém que sirva, né? Como todos os vídeos, 300 e poucos vídeos que eu fiz, sempre com o intuito de que somasse alguma coisa para as pessoas, então é isso. Dessa forma vão ser esses vídeos. E nesse de hoje, de reabertura, né, dos trabalhos do Academia Olímpia, lembrando que academia não tem nada de academia, né? Não é nada acadêmico o negócio aqui. Mas o nome Academia Olímpia, para os que estão chegando agora, né? Eu acho que é válido falar isso porque a gente está reiniciando um processo aqui. E muita gente nova vai chegar, porque agora tem um monte de gente nova se interessando por esse tipo de assunto, né? É porque assim, ó, o Einstein, ele, com mais 2 amigos, eles tinham uma reunião semanal, tipo assim, toda terça ou toda quinta, e que eles eram 3 pessoas que se reuniam para conversar sobre assuntos que não eram assuntos corriqueiros, não eram assuntos normais, que nem hoje. Hoje tu vai entrar numa roda de conversa, o pessoal vai falar de futebol, MMA, de política. Não, e tu quer falar de coisas diferentes, né? Que não estão assim no dia a dia, no mais popular. E embora assuntos como ufologia e espiritualidade estão começando a se popularizar, estão se difundindo mais, né, entre todas as camadas da sociedade, eu acho que isso é muito importante. Então, o assunto de hoje, gente, é primado negativo. Tem alguns canais em espanhol que eu sempre recomendo, né, o Rímel 35 do David Parceriza, Divulgação Total, né, o Caminando el Sendero, do Bertus, né? Eu gosto muito desses canais em espanhol e tem muitos outros canais que estão vindo agora também, que fazem lives com esse pessoal mais da antiga aí, né? E que são novos pensadores, com novas perspectivas, é uma gurizada nova, muito inteligente, um cara um potencial enorme, assim, eu fico muito feliz de ver isso acontecendo. Então,
Um dos assuntos que está pipocando agora nesses canais espanhóis aí, principalmente o David Parceriza, né? Ele está fazendo muitas lives com outro cara que agora me fugiu o nome, mas enfim, gente. Em um outro momento eu busco, eu deixo o link e tal, mas busquem no canal Rime35 lá sobre primado negativo. E aliás, eu não sei se esse primado em a tradução do espanhol para o português, se o que seria, se seria princípio negativo. Não fui atrás de pesquisar, me perdoem por isso, né? Mas enfim, aqui nós temos uma rede de colaboradores maravilhosa, né? Que sempre nos comentários alguém vem lá e os pecados que eu cometo aqui, eles conseguem lá restaurar de alguma forma, eles conseguem consertar os meus erros aqui e somam muito e acrescem muito e contribuem muito, e já fica o meu agradecimento. Então, pessoal, o que é o primado negativo, né? E isso, agora, isso vai ser, cara, muito importante quando a gente quer conversar sobre esses novos assuntos, por causa que esse é um processo que a gente já está acostumado, assim, ó, não é de hoje. Tu aprende uma coisa, tu descobre uma coisa que te choca, que quebra os teus paradigmas, que rompe a tua maneira de ver as coisas, cara, tu vai querer comentar com alguém, tu vai querer falar e tal, e aí é onde rola a incompreensão. Aí muita gente acaba ficando, muitas amizades se perdem, né? Eu, no meu estúdio, eu perdi um monte de cliente aqui, eu queria debater esse assunto com as pessoas, o pessoal te olha meio assim, esse cara aí tá meio fora da casinha, tá enlouquecendo, tá pirando e tal. E muita gente acha que, né, simplesmente eles acham chato também a abordagem que tu tem e às vezes a gente não tem o controle sobre isso porque a gente não percebe, porque o assunto é de forma tão interessante e é em forma tão importante. E como nós, estudando isso, se demos por conta do quão isso interfere na tua vida, a gente sente a obrigação de conversar isso com as pessoas, porque tu sabe que isso vai afetar a vida das pessoas também. Em algum momento eles vão ter que passar por isso, eles vão ter que, sabe, romper os velhos paradigmas e entender isso que está acontecendo. É o que a gente chama de maturidade espiritual, né? Universal. A gente tem que deixar de ser crianças universais. A gente, universalmente, nós somos muito infantis em relação à grande verdade que ocorre por aí. Então esse primado negativo aí, ele tem tudo a ver com isso aí, porque ele nos ajuda a compreender todo o processo, tanto de por que é tão difícil a gente falar com isso com outras pessoas, né? Então é muito bom, porque a gente acaba ficando mais tranquilo em relação à incompreensão, porque a gente entende o método que foi utilizado ao longo de milênios para que esse sentimento de rechaço, de repulsa a certas informações fosse determinado. Tu entende? Então o que acontece com isso? Quando a gente vai falar com as pessoas, e antigamente, quando tu não tem noção desse primado negativo, tu fica um pouco chocado com a antipatia a esse assunto, entendeu? As pessoas ficam contrárias à tua presença, às tuas ideias, e isso acaba, às vezes, te afetando socialmente, profissionalmente, então é bem complicado. Então, com isso, eu espero que muita gente que já despertou passa a ter uma outra ótica em como conduzir esse tipo de conversa, como conduzir esse tipo de assunto, porque a gente compreendendo o tipo de receptividade que as pessoas vão ter de acordo com as ideias que foram expostas a elas durante uma vida inteira, a gente começa a entender e a gente não fica mais com aquela história de seu burro, acorda pra vida, seu dorminhoco, não sei o que, depois tu me chama de louco, porque a gente fica bravo, porque a gente percebeu uma coisa que eles não perceberam e é tratado como idiota, e na verdade os idiotas, nessa tua primeira concepção, é quem não está enxergando aquilo que é óbvio que tu já enxergou. Então isso cria uma distância muito grande. E eu tô aqui com o intuito justamente de diminuir essa distância. A ideia seria extinguir esse abismo, entendeu? Criar uma ponte entre esses dois lados, porque a gente tem que ter entendimento. Aliás, o primado negativo é justamente para criar abismos, é justamente para criar muros, para destruir pontes, para que as pessoas fiquem cada vez mais distantes, ou seja, ferramenta de polarização. Então também funciona como ferramenta de polarização, né? Então a gente, cara, primado negativo, isso vai ser a resposta para muita coisa, vai facilitar a comunicação entre os que já acordaram e os que estão ainda sem saber, estão meio tonto aí, sem perceber o que está acontecendo, né, gente? E
enfim, e também vai nos deixar os acordados, digamos assim, né? E quando eu digo acordados, para os que estão chegando agora, os acordados são os que sabem de tudo. Não, não. Os acordados simplesmente se deram por conta que tem alguma coisa errada, que os dorminhocos ainda não se deram por conta. Isso não quer dizer que os acordados saibam da verdadeira verdade. Os acordados podem saber de alguns fatos que são históricos, que estão registrados e disponíveis para quem quer buscá-los. Entende? Então aí tem uma grande diferença. Mas, gente, sem mais delongas, vamos falar do primado negativo. Controle cognitivo de memória implícita. Bah, que frase cheia de palavras diferentes, né? Controle cognitivo de memória implícita. Gente, isso é feito muito, ou melhor, isso começou a se desenvolver de forma mais abrangente, digamos assim, de forma mais forte, mais contundente, talvez seja a palavra melhor, ali quando foi criado os 12 majestosos, tá? Então primeiro eu vou dar uma pincelada rápida no que é o primado negativo, depois a gente vai falar da origem do primado negativo e as consequências, né? O objetivo, por que eles estão fazendo isso, e a consequência que a gente vive disso aí hoje em dia, né? Então, primado negativo, ou seja, controle, de novo, gente, eu não sei se primado, traduzindo para o espanhol, possa ser princípio negativo, mas enfim, vamos tratar como primado negativo, como é lá nos canais da Espanha, lá, os espanhóis, né? Primado negativo, controle cognitivo de memória implícita. É lidar com o teu subconsciente, meu amigo, entendeu? Os caras, eles sabem, ao longo dos milênios já, eles conhecem já como um ser humano pensa em relação às coisas, como ele reage a determinadas informações, a determinadas imagens, a determinados sons, né? E as situações que ele é exposto, e sabendo dessas reações, eles acabam usando isso para manipulação, para controle. E a melhor forma são os registros visuais de fazer isso, né? Então, o que nós temos de uma forma de trabalhar visualmente com as pessoas ali, digamos, da década de 40 para cá? Até antes disso, né? Um pouco antes disso, por causa que isso foi estudar toda a propaganda nazista que foi feita na Segunda Guerra, já é um indício de como que, né, uma imagem montada, um texto, né, uma narrativa bem, embora não verdadeira, mas uma narrativa bem construída, pode realmente levar muitas pessoas a enganos, a ter uma visão de acordo com o dono da narrativa quer que tu tenha, e não necessariamente a visão real sobre os fatos. E esse é o grande problema. Então a indústria de cinema, né, ela é para o primado negativo, para o controle cognitivo de memória implícita, ele é fantástico, ele é uma das melhores ferramentas, né? Por quê? Porque ela mexe com a tua emoção e aquilo é registrado no teu subconsciente quando tu vê um filme ou alguma coisa, de tal forma que aquilo vai ser utilizado como informação nos momentos da tua vida, nas situações que acontecem na tua vida, né? Então o primado negativo, o controle cognitivo de memória implícita, ele vai se tratar, ou melhor, o objetivo dele é de fazer com que o teu cérebro, com a tua psique, tenha uma resposta, uma reação, né, que aqueles querem a determinados assuntos que são, ou situações ou fatos que são expostos à sua pessoa. Então, no momento que tu vê uma imagem, né, eles sabem como o teu cérebro vai processar aquilo e como aquilo vai... Então, pessoal, o primado negativo, ele consiste, né, em criar no teu subconsciente um sentimento de repulsa a informações que eles, né, não querem que nós saibamos, ou que, né, eles controlam a maneira como nós vamos interpretar certos fatos, situações, imagens que a gente vê, né, como é que isso vai reagir no nosso subconsciente, né, nossas reações e tal, e com isso eles nos controlam totalmente, né, gente? Então, assim, ó, exemplos para dar para vocês, né? Quando a gente assiste um filme, por exemplo, um Independence Day, né, onde eles colocam um monte de coisa que agora, para quem estuda ufologia mais a fundo e sabe que são fatos, que é o contato com as pessoas e tal,
E essa interação está acontecendo já há muito tempo, né, entre seres humanos e alienígenas, enfim. Mas eles colocam isso, ou às vezes numa comédia, ou num drama, ou num romance, eles colocam num contexto onde aquilo tudo parece uma grande fantasia. Então, desde a década de 40 lá, isso começou logo depois do acidente de Roosevelt, né? Quando era o presidente dos Estados Unidos, o Truman, e eles ainda não tinham um protocolo de ação ou de ações ante determinada situação. Por exemplo, caiu um disco voador, eles não tinham um procedimento pré-determinado, eles não tinham um protocolo de como trabalhar com isso. Então o próprio porta-voz da unidade militar da região foi ao rádio dizendo que os Estados Unidos está em posse de uma nave alienígena e coisa e tal. Aí depois, no outro dia, do estardalhaço, foram lá o pessoal dizer que não, que era um balão meteorológico. Aí a famosíssima foto do Jesse Marcel com cara de paspalho, isso já foi abordado, já mostrei aqui no meu canal, já mostrei inclusive que nessa... Olha como é que eu digo, né, quando a gente tem a expressão que o diabo faz a panela, mas nunca acerta a tampa, é que naquela foto famosa do Jesse Marcel, alguns dizem, né, aonde ele tá mostrando aquela cara desenxavida, o balão meteorológico, e tem um oficial do lado dele, e esse oficial do lado dele tá com um documento na mão. Com a tecnologia moderna, o pessoal conseguiu dar um zoom, digamos assim, né? Com esses programas de edição profissional, coisa e tal, no documento que estava na mão daquele oficial, justamente nessa foto que eles estavam mostrando para a imprensa, de que era um balão meteorológico, ou seja, ali eles estavam pregando uma mentira para disfarçar, né, para cobertar a verdade do acidente ufológico, do acidente de um OVNI que tinha tido em Roosevelt. Então naquele documento tem o verdadeiro protocolo de ação, e lá está escrito que sim, que eles acharam a nave, qual foi o procedimento, ou seja, tu vê que na mesma foto que eles usaram para mentir, eles deixaram a verdade exposta, e é o que eu te digo. Quem naquela época ia imaginar que um dia eles iam conseguir dar um zoom, digamos assim, né, e chegar nessa conclusão. Isso quem descobriu, quem trouxe para nós foi a Andrea Linderman, beijo no coração, que é a esposa do Odoni, o nosso padrinho, né, que ajudou nós a começar com os nossos estudos ufológicos aqui em Canela e tal, ele é da MGU, já entrevistei várias vezes aqui e tal, tivemos diversos contatos com o Odoni também. Grande abraço, Odoni. Aí, gente, então, para ver como é que é a coisa, né, mas então vamos voltar no primado negativo. Acontece aquele acidente em Roosevelt, eles não sabiam como lidar com isso, aí o secretário de defesa da época era o James Forrestal, aí o Truman chama o James Forrestal e diz que ele tem que criar uma comissão, um grupo específico para cuidar desses assuntos, que até então não tinha. Então surgem lá os 12 majestosos, tá? Então eu já fiz programas aqui, tem um monte de gente que já falou dos 12 majestosos, não vou me ater a isso aí. Então vocês, quem tá chegando agora e não sabe, procura lá Majestic 12, né? Os 12 majestosos. Que foi um grupo que tinham, parece que eram 4 militares, 12 pessoas, 4 militares, 4 de alto escalão do governo e 4 cientistas, que é o grupo que foi composto para trabalhar com isso aí, dentre eles o próprio James Forrestal. O que ocorre é que os objetivos desse grupo, né, mudaram ao longo do percurso, isso logo no início. Então o James Forrestal queria que as verdades fossem divulgadas ao mundo, de que não estamos sozinhos e de que tem raças alienígenas interagindo com a gente. E os demais, principalmente a ala militar do negócio ali, que claro, eles dominavam as armas, né? Quem domina as armas domina a narrativa, né, meu amigo? Aí eles pegaram e determinaram que os segredos, né, as tecnologias alienígenas poderiam ser de grande utilidade para os Estados Unidos, para tornar a nação mais poderosa do mundo, caso eles a obtivessem. Então houve esse destoamento aí, né? Essa diferença de ideologia em relação ao que estava acontecendo ali, de objetivos, digamos assim. Forrestal queria a verdade para a humanidade, os militares queriam um segredo para que eles dominassem a tecnologia e assim a supremacia bélica, que é o que acontece até hoje, né? Só que outros seres também negociaram essa tecnologia com outras nações, então hoje a gente sabe que Rússia, China, Japão, um dos países aqui
da América Latina foi mencionado pelo Corey Goode nesse último evento que ele fez no Brasil, né? Que tem um dos países aqui da América Latina que também que o governo tem um contato estreitíssimo com os alienígenas, a gente chama isso de exopolítica, né? Estão em tratados avançados de exopolítica já. E tu não ouve isso na Globo, tu não ouve na Band, tu não ouve na Record, entendeu, pessoal? Então tá. Então, dentro desse protocolo criado pelos 12 majestosos, dentre eles, uma vez assassinado James Forrestal e tirado da jogada, eles ficaram livres para atuar como eles queriam. Então eles fizeram acordos, daí vocês vão pesquisar lá o Tratado de Greada, que isso veio lá depois com Eisenhower, né? Enfim, que foi o sucessor o Dwight Eisenhower foi o sucessor do Truman. Então, aí tem o famoso Tratado de Greada, que ele fez um tratado com os Greys e em troca de tecnologia alienígena, ele ia fechar os olhos para abduções que fossem feitas aos humanos. E esse negócio vai terminar lá no Jimmy Carter, quando acontece o negócio da base Dulce lá. Enfim, aí fica Jimmy Carter que recebe um camalhaço de informações dizendo que os ETs não estavam respeitando o acordo de Greada e que eles não estavam, as abduções estavam sendo danosas aos humanos e isso não estava no acordo. Olha que interessante tudo isso, pessoal, mas vamos deixar, já abordamos. Então quem está chegando agora vai ter que ter paciência, procura aí entre os 350 vídeos que nós gravamos no nosso canal ali. E, cara, tu vai encontrar muita informação ali, entendeu? Não vou ficar cavando, procurando, que eu tenho mais o que fazer lá, gente. Procurando, qual foi o vídeo que eu gravei pra botar o link. Desculpa, gente. Até porque, pra quem tá iniciando aqui, nesses 300 e poucos vídeos que nós temos, tem muita informação a respeito de todo esse contexto que fala da vida alienígena, que fala do contato, dos porquês, dessas operações como o próprio Majestic 12, enfim. E dentro da Majestic 12, uma das ações, né, um dos protocolos adotados foi justamente uma coisa chamada Painel Robertson, que também abordamos muito no nosso canal sobre o Painel Robertson, que se tratava da parte de usar a mídia para acobertar os fatos. Como acobertar os fatos? Então, pegando verdades, distorcendo, transformando-as em mentira, né? E transformando mentiras em verdade, colocando mentiras como verdades. E aí, então, eles foram fazendo uma grande confusão, foram jogando informações erradas, como eles começaram a dominar as mídias, começaram a colocar gente paga por eles em todos os setores da mídia, em jornais, em revistas, em televisões, em tudo. E assim eles começaram a comandar a narrativa. E hoje a mídia tradicional, ela é isso. Todo mundo ouve toda hora, mesmo os que não sabem sobre primado negativo, mesmo os que não estudam ufologia, coisa e tal, eles já chegaram à conclusão, já perceberam que a mídia é comprada, a mídia é totalmente doutrinada e controlada, né? Para que ela fale o que os mandantes do mundo querem que ela fale, para causar justamente esse primado negativo, ou seja, esse controle cognitivo, para que a gente pense como eles querem que nós pensemos, e não como nós deveríamos pensar. Essa é a grande chave da coisa toda. Então, gente, de novo, voltando lá, né, primado negativo. O que o primado negativo tem a ver com o painel Robertson? Tudo, porque o painel Robertson foi criado para o acobertamento, então uma das ferramentas do painel Robertson é usar a mídia, e como usar a mídia? Usando o primado negativo, fazendo coisas, colocando como mentira, né? Por exemplo, eles colocam verdades, por exemplo, o contato com alienígenas. Os contatos aconteceram de fato. Roosevelt é um fato, né? E aí então, quando eles colocam esses tipos de filmes nesse contexto totalmente fantasioso, eles criam o primado negativo, eles criam o controle cognitivo, né? Inconsciente da nossa memória implícita, ou seja, a gente nem sabe que nós estamos... é um processo, digamos assim, pré-determinado, não é um processo feito por nós. Eles já determinaram que essa informação fosse processada dessa maneira pelo nosso cérebro, pelo primado negativo. Entendeu? Então, quando a gente vê verdades que são colocadas no meio de um monte de fantasia, seja drama, seja comédia, seja não sei o quê, quando a gente ia ter aos fatos reais, caiu um OVNI em Magé, por exemplo, né? O que acontece na maioria das pessoas que não estudam ufologia ou que não romperam esse bloqueio ainda? Primado negativo.
o nosso subconsciente já reluta, ele já rechaça essa informação, entendeu? É impressionante. Por isso, é um sentimento de repulsa que a gente tem com essa informação. Em algumas pessoas, esse sentimento de repulsa da informação ele é tão forte que causa uma desarmonia, causa um mal-estar, digamos assim, com o seu interlocutor que está falando sobre esse tipo de coisa. Por exemplo, um exemplo vivenciado por mim. Eu, quando comecei a estudar profundamente, eu procurei um pastor. Por quê? O pastor é o que conduz as ovelhinhas, né? Então, se tem uma coisa errada e esse pastor não sabe, e esse pastor foi doutrinado a ensinar uma mentira às suas ovelhinhas, pô, alguém fica sabendo que tem uma coisa errada, aí tu vai lá e diz assim, cara, pô, tu tá com a maior das intenções, a gente tá vendo isso, né? Tem um cara totalmente do bem aí, só que olha, o que te ensinaram pode ter uma coisinha que seria bom tu questionar pra ver se realmente faz sentido o que tu tá falando. Então, para chegar nisso, tu vai lá e tu diz, vamos conversar, eu tenho uma informação aqui e tal. E quando eu fui falar dos alienígenas, o que eu queria levar para esse pastor? As informações, o fato de eu não queria levar papo de bêbado de esquina. Não, eu queria mostrar para eles os depoimentos de pessoas como Paul Hellyer, 23 anos consecutivos no comando da pasta do Canadá de segurança, ele era o secretário de segurança canadense. E o Paul Hellyer foi o primeiro cara num G8 a falar abertamente sobre ufologia. Então eu publiquei esse vídeo no meu canal, né? Isso, gente, foi em 2008. Isso foi em 2000, nós estamos em 2020. Como que essa informação ainda não é da massa? Porque interessa alguém que não seja. Entendeu? Então eu queria levar para ele depoimentos como eu juntei um material farto, que é o que eu expus tudo no meu canal. Então assim, a noite dos 21 OVNIs do Brasil. Então muita gente diz, porque eu queria uma declaração oficial de que, porque existe OVNIs. Uma vez nós fomos dar uma entrevista na rádio anunciando uma palestra de ufologia que tinha aqui, e tinha algumas pessoas na mesa que estavam lá para divulgar outras coisas nessa mesma rádio. E nesses momentos off, né, que é desligado o rádio para entrar um comercial, coisa e tal, a gente bate aqueles papinhos de 1 minuto, 30 segundos ali, e o cara, pois é, Luciano, tu vê, as pessoas falam em ufologia, mas não tem nada oficial, coisa e tal. E aí quando eu ia dar a resposta para ele, entrou no ar de novo, a gente teve que sair falando ali, eu não pude responder pro cara. Meu, o que mais tem é depoimento oficial de todos os escalões imaginários, do soldado aos mais graduados. Aqui no Brasil nós temos o General Uchoa, que fala sobre isso. Tem o General Uchoa pai e o General Uchoa filho, né, que já começou a juntar ufologia e espiritualidade há muito tempo atrás. Tá até o General Uchoa aparece o depoimento até no vídeo lá famoso do Chico Xavier, a data limite, do Juliano Posati, né? Geraldinho Lemos, aquela galera toda. Então assim, tu pega gente estrelado, né? Os militares ali. Então aqui no Brasil, de General Uchoa ao Coronel Holanda, da Operação Prato, né? Sem falar no caso do caso Varginha lá também, e agora Magé também, né? E tudo isso aí, só que isso não tem depoimentos oficiais ainda, mas a ufologia, ou melhor, desculpa, a questão ufológica da Operação Prato é incontestável, os depoimentos do Coronel Holanda e os relatos de todos os que, na Ilha de Colares lá, de todos os que vivenciaram isso, não tem como negar, é fato, é muita gente, é muito fato, é muita gente contando a mesma história, vai querer dizer o quê, meu nego? Alucinação coletiva? Não só do povo, como também de todos os caras que foram lá para pesquisar, inclusive o Holanda, que ele até acreditava, ele tinha alguma coisa em relação, mas ele achava que nesse caso era alguém pregando uma peça, e a ideia dele era, eu vou pegar esses caras que estão lá assustando os pescadores. Porque na cabeça dele não é os pescadores, gente mais inocente, gente sem muita cultura tecnológica, digamos assim, pode ser mais facilmente engraçado por alguma tecnologia que estão assustando eles. Nós vamos lá, vamos pegar esses impostores aí. Quando o Coronel Holanda chega lá com a sua equipe de estudos lá e percebe que o buraco é muito mais embaixo. Então pesquisem lá a Operação Prato também, carregado de fatos na internet aí e tal.
E aí tá aí, algumas coisas, mas tu não vê na mídia tradicional. Pior é que a Operação Prato eu conheci num Fantástico. Ou seja, foi uma edição do Fantástico, falou, olha, os contatos de alienígenas falados pelo Coronel Holanda. Então era um militar falando de uma experiência, de uma operação que foi determinada pela Aeronáutica Brasileira para cuidar de um assunto ufológico. E o que é UFO? É OVNI. O que é OVNI? Objeto voador não identificado. UFO, Unflyer, Unknown Objects, tá entendendo? Então é por aí, gente, né? Então, o que existe de relatos aí, e tudo isso eu tô falando porque eu queria levar todos esses relatos contundentes, carregados de prova, à noite dos 21 OVNIs, com lá o almirante, me fugiu o nome, Brigadeiro Moreira Lima, com as suas estrelinhas, dando entrevista lá também no Fantástico. A noite dos 21 OVNIs também foi no Fantástico. 21 objetos com inteligência, né, por causa que eles eram movimentados por alguma inteligência, isso ficou evidente, com uma tecnologia extremamente superior à nossa, ou seja quem for que estivesse mandando aquilo tem uma tecnologia superior à nossa, tudo admitido pelos estrelados, né, Brigadeiro Moreira Lima, Coronel Holanda, General Uchoa, Paul Hellyer, 23 anos. Então não é o Zé da Esquina que estão falando. E quando eu queria levar para aquele pastor todo esse tipo de informação, que é fato, que não é papo de bêbado de esquina, que é fato, que é gente que sabe o que está falando, que é gente responsável, que é gente que tem um nome, um cargo a zelar, uma reputação a zelar e teriam muito a perder. Ou melhor, não teria o menor sentido estar inventando coisa e falando abobrinha, gente. Tu entende? Então, quando tu assiste com os olhos um pouco mais, digamos assim, imparciais, não, eu não vou julgar, eu vou ouvir o que esses caras estão falando pra mim pensar depois. Aí tudo bem. Agora, quando tu não quer nem ouvir o que esses caras têm a dizer, aí assim, ó, tu é uma vítima terrível do primado negativo. Porque esse assunto te causa uma repulsa tão grande que tu não consegue nem pensar a respeito. Que é esse o objetivo do primado negativo. E que eles fazem com tanta primazia, né? Com tanta primordialidade. Os caras são bons no que fazem. E, gente, eles conhecem a psique humana há milênios. Eles sabem como a gente reage às situações, aos fatos, às imagens, aos sons. Eles sabem. Então eles nos colocam, né, no nosso cotidiano imagens, sons, fatos, situações que nos fazem reagir exatamente da forma que eles querem que nós reajamos, e assim nós somos ovelhinhas, nós somos o gado, a gente é totalmente controlado por eles. E por isso que assim, ó, sempre que alguém, olha que interessante que eu vou falar, para quem é um bom observador, né? Tu olha um cão ovelheiro, um cão pastor de ovelhas, né? Ele vai morder qual ovelha? Só a que sai do rebanho. Só as ovelhinhas rebeldes. Então, quando tem um que outro, uma ovelha rebelde, começa a usar massa cinzenta e começa a perceber o que eles não querem que a gente perceba, lá vem o cachorro ovelheiro morder nossa perna. Então, é canal do YouTube com grandes pensadores, grandes divulgadores sendo detonado, né? Strike, né? A gente tendo que falar que nem os retardados, porque tu não pode falar um monte de palavra aí, por causa que senão é strike, ou seja, né? Quando eles não têm mais alternativa e a verdade começa a vir à tona e um monte de pensadores começam a divulgar todo esse tipo de coisa, a única solução que eles têm é tentar de todas as formas restringir a nossa comunicação. Porque eles usam a própria internet, YouTube, plataformas assim, para o primado negativo. E quando nós, gente que nem eu, gente que nem essa montoeira de youtubers que estão aí agora, a maioria deles tudo pisando em ovos agora, né? Por quê? Porque tu não pode falar nada, senão é strike no teu canal, desmonetiza. Eu fui vítima de desmonetização nos vídeos. Eu tive diversos impactos no canal, assim, totalmente inexplicáveis, de um crescimento que vinha vindo, daqui a pouco, tomou umas machadadas, assim. Aí eles disseram que era por causa dos spams. E a gente percebe quando a gente começa a incomodar. No meu caso, eu fiz um vídeo dizendo que eu queria criar uma sociedade que fizesse um boicote ao carro elétrico sem o painel solar. Aí eu fiz uma matéria aqui mostrando que existia o Zion. O Zion é um carro que ele tem painel solar no teto, ele tem painel solar nas portas, no capô. Todo o carro é revestido por painéis solares, então tu tá andando no sol, tu tá recarregando a tua bateria, não é genial isso?
E aí quando eu falei que a gente não deveria comprar os carros solares que não estão totalmente revestidos de painéis solares, principalmente aqui no Brasil, que nós temos uma bênção, né, ensolarada, que é um país tropical e tudo, isso seria fantástico para nós. Aí quando eu disse, gente, vamos parar de ser burro, vamos nos negar a comprar, porque eles estão evoluindo, eles estão fazendo então agora uma evolução do carro, a combustão para o carro elétrico, mas nós ainda não temos, a gente depende de uma bateria, eles querem impor para nós todo o sistema de tu ir lá, botar a tomadinha do teu carro na tomada ali, tu bota o fiozinho, bota o plugzinho na tomada, recarrega e tu paga para alguém o que tá... Ou seja, energia livre, nem pensar. Então o Zion seria energia livre, porque tu não tem como cobrar o sol que vai em cima do teu carro ali, que tá pegando. Entendeu? Então, por que não temos uma tecnologia que nem o Zion? Por que nossos carros não são revestidos? Então, quando eu levantei esse questionamento dizendo, vamos deixar de ser otário, gente. Vamos dizer não aos carros até que eles liberem para nós os carros com essa tecnologia que já está disponível. Zion ou Zion, não sei. Cara, lancei esse vídeo, nós estava vindo num crescimento exponencial fantástico no canal, assim, ó, no dia seguinte, ferrou. Diminuiu o número de visualizações, diminuiu o nível de inscritos, o nosso canal, nós recebemos uma mensagem de que era um conteúdo inadequado. Inadequado por quê? Porque nós estamos falando uma verdade? Porque nós estamos criando um raciocínio das pessoas em cima de algo que elas não estão vendo? Foda, né, pessoal? E a gente tem que conviver com isso aí. Então vamos voltar lá, painel Robertson, primado negativo, porque a gente já deu um floreio longo, né? Quando eu fui conversar com esse pastor sobre esses assuntos, eu queria para ele só expor a verdade, o primado negativo agiu tão forte que ele simplesmente me tratou como se eu fosse uma criança iludida, que foi enganado por alguém que não tinha condição de ter um raciocínio próprio e perceber lógica nas coisas, né? E olhou para mim como coitadinho, um desgarrado, um perdido, ó, falta de Deus no coração. Tu entende? Ou seja, acabou criando uma distância entre uma pessoa querida, que nós gostávamos, que nós tínhamos contato. Eu era professor de música de quase todos os familiares desse pastor, ou seja, é triste, triste. E eu não estava mentindo, gente. Não estava falando, eu só queria mostrar fatos, expor fatos, para que ele, com as suas ovelhas, com seus seguidores, porque a hora que isso começar a explodir, o pessoal tudo louco, que eles estão acostumados a ir perguntar pro pastor, e o pastor não vai saber responder, porque ele não estudou, porque ele não foi atrás de verificar a informação. E se tu não estuda, gente, olha o que eu estou dizendo para vocês no início do vídeo, gente. Eu fiquei 4, 5, talvez 6 anos, né, pesquisando profundamente tudo isso. Chegou uma hora que eu tive que parar. Eu não pude mais só jogar informação para dentro, até porque as informações começaram a ser muito contraditórias e algumas coisas que eu já tinha embasado com uma certa realidade, parecia que não era. Exemplo do Zecharia Sitchin. Né? Aí tu descobre o Zecharia Sitchin, a Bíblia é uma mentira, a Bíblia é uma compilação mal feita, é um livro de retalhos todo, né, todo manipulado, distorcido, né? Aí tu já sabe os motivos, né? E pá, e a verdade está aqui, Zecharia Sitchin é o cara. Aí tu conhece o Samuel Noah Kramer, tu conhece o Federico Lara Peinado, tu conhece o Anton Parks, e com isso tu começa a dizer, não, mas aí são 3 pessoas com uma narrativa semelhante que diferem a narrativa do Zecharia Sitchin. Então quem está falando a verdade? Tem um que defende uma narrativa, tem 3 que defendem uma narrativa bem mais semelhante, que destoam desse um. Tu tem de acreditar no quê, meu querido? Então tem muita gente ainda endeusando Zecharia Sitchin, entendeu? E colocando como absoluta verdade. Não é. Não é. É mais um primado negativo. O que eu posso perceber hoje, e eu convido as pessoas a essa reflexão, é: estudem o que tem a dizer Anton Parks, Federico Lara Peinado e o Samuel Noah Kramer. Pesquisem os livros, pesquisem as narrativas desses caras que destoam do Zecharia Sitchin e tirem suas próprias conclusões. Entendeu? E aí, se tu for ver, faz realmente muito mais sentido. E não fosse só isso, ainda tem todo um problema, é que nós temos uma depoente numa entrevista com o David Icke, que é a Arizona Wilder, e eu também já fiz vídeo, já falei sobre isso, que também diz que presenciou o Zecharia Sitchin numa daqueles rituais aonde vem a presença dos reptilianos e que os reptilianos de 4ª dimensão acabam tendo uma interação com os seres humanos que fornecem os seus corpos para que os reptilianos de 4D possam ter
os prazeres, digamos assim, né? O acesso à terceira dimensão. O David Icke usa eles como uma luva. Eles estão lá fora, não conseguem agir aqui, é como tu coloca a tua mão num ambiente que seja nocivo à tua mão e tu usa uma luva para proteger a tua mão desse ambiente nocivo. Né? É como se fosse isso. A 3D é nociva para eles não conseguem atuar aqui, então eles usam nós humanos, ou pior, gente que tem uma genética já pré-estabelecida para favorecer esse contato, essa relação entre os reptilianos da 4D e nós, os seres humanos, né? Para que eles possam desfrutar das coisas carnais aqui da 3D. Então, muita gente de Umbanda e coisa e tal sabe que os espíritos da 4D utilizam-se da mesma forma, eles chamam de os cavalos, né, que são as pessoas. O próprio Chico Xavier, isso aí é sabido, né? Que tem até o filme Ghost, que a gente assiste lá, o Ghost não tem quando os espíritos pegam né, e encarnam nos encarnados, a gente chama de obsessão. Então, cara, não tem mistério, né? Só que o problema é que nos negaram a existência dos reptilianos de 4D. Isso o próprio Zecharia Sitchin não menciona nos livros deles. Só que se tu for analisar a questão de arqueologia, os objetos, tanto desenhado quanto status e coisa e tal, as figuras reptilianas são totalmente presentes na cultura. Então, da onde que vem? Por que eles iam estar desenhando um monte de figuras reptilianas se não existisse um fundo de verdade nisso? Por que tem tanta escultura, tanta estatueta, tu entende? Petrólifo, aeróglifo e tudo mais, né? E agora até os agroglifos, né? Que também deixam um pouco atrás da orelha aí, que os verdadeiros agroglíficos, agroglifos, aqueles que são constatados que depois do fenômeno tem lá um alto poder de radiação, acontecem fenômenos diferenciados com equipamentos eletromagnéticos, às vezes o celular, às vezes não pega fora, pega dentro, se pega dentro não pega fora, ou seja, diferenças, coisas incomuns, anormalidades. A questão do estiramento nodal que acontece nas plantas. Porque agroglifo, as pessoas vão lá com uma tabuinha e apertam o mato lá e os boca aberta ficam achando que é coisa de ET, né? Aí quando tu vai estudar o estiramento nodal que é causado, né, nas plantas, onde ocorrem os legítimos agroglifos, aí o neguinho não sabe explicar. Aí por que dobra, mas não quebra, não sabe explicar. Porque quando eles vão lá com a tabinha, eles detonam, fode tudo, quebra todo o mato. Não é a mesma coisa. Se tu for olhar lá de cima, tu bota um drone lá, 1 quilômetro de altura, claro, é bem parecido. Agora quando tu chega perto e vai olhar, é totalmente diferente. Um agroglifo legítimo de um agroglifo forjado. Tá entendendo? Então, enfim, gente. Então, por que todas essas coisas dizem uma coisa e o Zecharia Sitchin diria outra? Por que ele omite? Então, voltamos lá pro primado negativo mesmo, né? Então, essas coisas que a gente vê são informações que a gente tem, são fatos que... que, voltando ao Zecharia Sitchin lá, que... simplesmente deixam claro que tem alguma coisa foi forjada. E aquela Arizona Weidel, né, também para somar ao time contra Zecharia Sitchin, ela disse que viu ele entre os controladores, entre o pessoal que recebia os reptilianos lá, nos rituais satânicos deles lá. Então, cara, Sitchin, né, relacionado com os satânicos, as ideologias, né, os livros do Sitchin foram totalmente... digamos assim, financiados, patrocinados, divulgados pelo pessoal da imprensa lá da época, lá e coisa e tal, enquanto o Lara Peinado, o Federico Lara Peinado e o Samuel Noah Kramer foram execrados, né? Então estavam falando das mesmas coisas, só que eles traziam argumentos, o Federico e o Samuel, que contradiziam o que o Zecharia Sitchin disse, mas aí eles eram rechaçados, eles eram tratados como sem importância. E, no entanto, o currículo deles, dentro dessa área, ele é mais fortalecido do que do próprio Sitchin. Então, por que essa distância? Por que 2 pesos e 2 medidas? Por que um cara menos capacitado, menos qualificado, tem mais atenção aos livros deles, é dado uma narrativa mais forte, ou melhor, é dado uma importância maior à narrativa dele do que a dos outros? Então é um primado negativo, gente. Tá entendendo? Começa a ficar tudo muito claro. Informação,
Tu tem informação para tu poder digerir tudo isso aí. Então, da mesma forma como eu achava que o Zacarias City era uma coisa e hoje vejo que não é, né? Muita gente que hoje está fazendo divulgações profundas, estudos sobre o Zacarias City, então idolatrando, achando que ele é um cara. Quando essas pessoas tiverem acesso à mesma informação que eu tive, porque é o mesmo caminho, gente. Quando tiverem a mesma informação que eu tive, elas vão ter o mesmo choque que eu tive, sabe? Pô, mas eu achei que esse era o cara que estava nos trazendo a verdade, e, no entanto a gente descobre que isso aqui é mais um engodo para quem galga mais um degrau nessa grande escada de desinformação. Tu consegue subir, chegar mais um ponto mais perto da verdade, então eles pegam e criam toda uma distorção diante dessa nova narrativa que tu descobriu, para de novo tu ficar a ver navios. Uma cortadinha no vídeo ali que tá tempestade, que trovão, relâmpago e tal, dá umas piscadas, tem que parar e continuar de novo. Enfim, nós estávamos ali falando das pseudo-verdades do Sitchin, né? Do primado negativo, coisa e tal. Então, para concluir aquela parte ali toda, talvez foi bom essa interrupção, da gente seja mais objetivo agora. Pessoal, então assim, ó, primado negativo, né, utilizado, uma das ferramentas usadas no painel Robertson, para que a gente tenha repulsa a certo tipo de informação, né? Então, com isso, eles vêm nos manipulando. Tava dando exemplo de alguns filmes que a gente... Ó, ouviram a piscada? Terrível isso, mas vamos lá. Caramba, meu, caiu no mundo aqui em Gramado. Sábado de manhã, acho que é dia 3 hoje de outubro. Deus livre. E... ainda bem que nós temos o nosso estúdio aqui aterrado, bem aterrado, né? Foi uma preocupação que eu tive quando construímos aqui. E, gente, então assim, ó, o primado negativo, ele explica a dificuldade que nós temos em colocar esse tipo de assunto para a grande maioria que está aí, né? Por quê? Porque a gente tem, e nem é uma coisa que depende da gente, é inerente à nossa vontade, né? O nosso cérebro ele foi condicionado a reagir dessa forma. E quando alguns conseguem perceber isso aí e começam a falar, a gente é perseguido, né? Sabe o que eu falei antes? A ovelhinha sai do rebanho ali, vem o cachorro mordendo as canelas. Volta pro rebanho, não vem querer pensar diferente aí. As pessoas que pensam diferente, os hereges, são uma ameaça ao sistema de controle da humanidade, entendeu? Então, pessoal, assim, ó, nós vamos falar outros vídeos de primado negativo, e falando de muitas coisas, dessa intervenção Anunnaki, né, e vamos juntar todas essas pérolas num grande colar aí, ver se a gente consegue, com muito esforço, com muita tranquilidade e sabedoria, a gente consegue ir chegando mais próximo à verdade. De novo, a verdade absoluta é difícil, porque cada degrau que tu galga, tu percebe aquilo como uma nova verdade, porque em tese explica algumas coisas do teu degrau anterior, mas não é bem assim que funciona, né? A gente percebe que tem gente que sabe da verdade toda, que não quer que a gente saiba essa verdade, então a cada descoberta que a gente vai fazendo, eles se encarregam de colocar novos obstáculos, novas distorções para que a gente continue tendo essa dificuldade de entender o que está acontecendo. Então voltaremos a fazer novos vídeos aí, não sei com que frequência, quando eu me sentir inspirados a gravar, a gente vai gravar. Por enquanto é isso, espero que gostem do retorno do canal. Espero que divulguem para que isso ajude as pessoas na comunicação, tanto a resolver aquela indignação que a gente tem, aquela frustração que a gente tem em não conseguir expor essas verdades que nós estamos descobrindo, esses novos fatos que nós estamos descobrindo, como também de compreender nossos interlocutores de o porquê que eles têm tanta dificuldade de absorver, de encarar esses assuntos. Ok, pessoal? Então, uma nova série nós vamos fazer aqui falando bastante sobre essa questão, vamos bater bastante nessa tecla, né, de primado negativo. Então, por enquanto era isso. Beijo no coração, até o próximo vídeo.